Em todas as Copas do Mundo, existem estrelas que brilham mais do que as outras. Jogadores que mudam o rumo das partidas, decidem os grandes momentos e escrevem seus nomes na história do torneio. E a Copa do Mundo de 2026 foi cheia de atuações individuais extraordinárias, com artilheiros, criadores de jogadas, goleiros e jogadores que carregaram suas seleções nas costas. E esta é a lista dos 10 melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. Vamos começar com o 10º colocado. 10º lugar, Ousmane Dembélé. Apesar de a França não ter conseguido chegar à final, Ousmane Dembélé fez uma das melhores Copas do Mundo de sua carreira e foi uma das principais armas ofensivas dos Les Bleus. Dembélé terminou o torneio com 5 gols e 2 assistências, sendo uma peça fundamental na campanha da França até as semifinais. Sua jornada começou na fase de grupos, contra o Iraque, quando marcou seu primeiro gol na história de suas participações em Copas do Mundo. Depois, diante da Noruega, fez uma partida histórica e marcou um hat-trick no primeiro tempo, com gols aos 7, 20 e 32 minutos, um feito extremamente raro no Mundial. Nas quartas de final contra o Marrocos, continuou brilhando e marcou o segundo gol da vitória por 2-0, após uma movimentação inteligente, aproveitando o passe de Mbappé, ajudando a França a garantir sua vaga nas semifinais. Apesar da eliminação da França para a Espanha na semifinal, Dembélé voltou a marcar na disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, mas a França perdeu o emocionante confronto por 6-4. Com seus números e seus gols decisivos, provou que foi uma das grandes estrelas da Copa do Mundo de 2026 e mereceu, com todos os méritos, estar entre os 10 melhores jogadores do torneio. 9º lugar, Dani Olmo. Dani Olmo talvez não tenha sido o jogador com mais gols marcados, mas foi uma das principais razões para o título da Espanha na Copa do Mundo. O meia criativo da seleção espanhola fez uma grande competição, terminou com 2 assistências, foi o cérebro do ataque da La Roja, disputou todos os 7 jogos do torneio e mostrou regularidade em todas as fases. Desde a fase de grupos, Olmo foi uma peça essencial nas vitórias da Espanha, apresentando grande qualidade na construção das jogadas e na criação de oportunidades. Com o início das fases eliminatórias, manteve o mesmo nível de atuação, contribuindo para a vitória da Espanha sobre a Áustria por 3-0 e sendo um dos jogadores mais ativos na criação de chances. Na semifinal contra a França, fez uma de suas melhores partidas no torneio, deu a assistência para o segundo gol e foi a principal fonte de perigo no setor ofensivo, sendo eleito o melhor jogador ofensivo da semifinal após sua grande atuação. Já na final contra a Argentina, apesar de não ter marcado, teve um papel importante no controle do meio-campo e nas ações ofensivas, ajudando a Espanha a conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. Com seu estilo tranquilo, movimentos inteligentes e influência nos grandes jogos, Dani Olmo mereceu estar entre os 10 melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. 8º lugar, Pau Cubarsí. Apesar de ter apenas 19 anos, Pau Cubarsí disputou uma Copa do Mundo digna de um dos maiores defensores da história. O zagueiro da Espanha foi titular em todos os jogos do torneio, jogou praticamente todos os minutos e foi uma das principais razões para o título mundial da La Roja. Mais importante ainda, a Espanha sofreu apenas um gol durante toda a competição e terminou com 7 partidas sem sofrer gols, o que fez Cubarsí conquistar o prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026, tornando-se o primeiro defensor da história a receber essa premiação. Desde a fase de grupos, Cubarsí se impôs com autoridade, destacando-se na recuperação de bolas e na construção das jogadas desde a defesa. Com o início das fases eliminatórias, manteve o mesmo nível, ajudando a Espanha a eliminar a Áustria e depois fazendo uma grande atuação defensiva contra a Bélgica nas quartas de final, conseguindo parar completamente o ataque belga. Na semifinal, teve seu teste mais difícil contra a França, liderada por Mbappé, mas entregou uma atuação defensiva excepcional, ajudando a Espanha a terminar a partida sem sofrer gols e vencer por 2-0. Já na final contra a Argentina, foi um dos melhores jogadores em campo, provocou a expulsão de Enzo Fernandes e ajudou a Espanha a manter sua defesa intacta, conquistando o título após a vitória por 1-0. Mesmo sendo um defensor e não tendo marcado gols nem dado assistências, sua tranquilidade, posicionamento e capacidade de parar os atacantes mais perigosos do mundo fizeram dele uma das grandes estrelas do torneio. Com todos os méritos, mereceu estar entre os 10 melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. 7º lugar, Michael Olise. Em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, Michael Olise provou que é um dos melhores criadores de jogadas do torneio. Apesar de não ter marcado nenhum gol, ele foi o cérebro do ataque da França e terminou o Mundial com 7 assistências, sendo o jogador com mais passes para gol em uma única edição da Copa do Mundo, alcançando um recorde histórico. Desde a fase de grupos, Olise esteve por trás da maior parte do perigo ofensivo da França. Ele deu sua primeira assistência contra o Iraque e depois continuou brilhando diante da Noruega, participando da goleada ao criar diversas oportunidades claras de gol. Nas oitavas de final contra a Suécia, fez uma grande partida, deu 2 assistências na vitória por 3-0 e foi eleito o melhor jogador no aspecto criativo, segundo as avaliações da FIFA. Com a chegada das fases eliminatórias, continuou fazendo a diferença, ajudando a França a passar por Paraguai e Marrocos. Seu parceiro constante no ataque foi Kylian Mbappé, que aproveitou suas assistências decisivas durante todo o torneio, até mesmo
Mesmo na disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, apesar da derrota por 6-4, Olise deu 2 assistências e ajudou a França a reagir de uma desvantagem de 4-0 para 4-3, antes da vitória final dos ingleses. Mesmo terminando a competição sem marcar nenhum gol, sua visão de jogo, seus passes e sua capacidade de criar oportunidades fizeram com que praticamente todos os ataques da França começassem pelos seus pés. Por isso, mereceu estar entre os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. Sexto lugar, Harry Kane. O capitão inglês Harry Kane fez uma grande Copa do Mundo e foi um dos principais responsáveis pela chegada da Inglaterra às semifinais e pela conquista do terceiro lugar no torneio. Kane terminou a competição com 6 gols, esteve sempre presente nos momentos decisivos e continuou escrevendo seu nome na história como o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo. Sua trajetória começou contra a Croácia na fase de grupos, quando marcou 2 gols, o primeiro de pênalti aos 12 minutos e o segundo aos 42 minutos, levando a Inglaterra à vitória por 4-2. Depois, nas fases eliminatórias contra a República Democrática do Congo, sua equipe estava atrás no placar, mas Kane marcou o gol de empate aos 75 minutos, antes que o gol da vitória saísse nos minutos finais e garantisse a classificação inglesa. Nas oitavas de final contra o México, em uma das partidas mais difíceis do torneio, Kane marcou o terceiro gol da Inglaterra de pênalti aos 60 minutos e ajudou sua seleção a vencer por 3-2. Depois, continuou exercendo seu papel de líder nas fases finais, sendo a principal ameaça ofensiva da Inglaterra até sua campanha terminar com a derrota para a Argentina na semifinal, antes de conquistar o terceiro lugar com sua seleção. Mesmo sem chegar à final, seus gols decisivos, sua experiência e sua liderança dentro de campo fizeram de Harry Kane uma das grandes estrelas da Copa do Mundo de 2026. Ele mereceu, com todos os méritos, estar entre os melhores jogadores do torneio. Quinto lugar, Erling Haaland. Erling Haaland finalmente disputou sua primeira Copa do Mundo na carreira e entregou uma competição extraordinária que confirmou que ele é um dos atacantes mais perigosos do mundo. O astro norueguês terminou o Mundial com 7 gols. Foi um dos principais candidatos à chuteira de ouro e levou sua seleção ao melhor resultado de sua história, com a classificação para as quartas de final. Sua jornada começou contra o Iraque, quando marcou 2 gols na vitória por 4-1. Depois, diante do Senegal, continuou brilhando e marcou mais 2 gols aos 48 e 58 minutos, conduzindo a Noruega à vitória por 3-2 e a classificação para as fases eliminatórias. Além disso, foi eleito o melhor jogador da partida. Nas oitavas de final contra a Costa do Marfim, marcou o gol decisivo da vitória e levou sua seleção à próxima fase, antes de protagonizar uma das maiores surpresas do torneio nas quartas de final contra o Brasil. Naquele jogo, Haaland marcou os 2 gols da Noruega e comandou a vitória por 2-1, eliminando um dos grandes favoritos ao título em uma de suas melhores atuações em Copas do Mundo. A campanha da Noruega terminou nas quartas de final após a derrota por 2-1 para a Inglaterra, mas Haaland marcou o único gol de sua seleção, encerrando o torneio com gols em todos os jogos que disputou na Copa do Mundo e deixando uma marca histórica em sua primeira participação. Com seus 7 gols, seu enorme impacto e sua capacidade de decidir partidas, Erling Haaland mereceu, com todos os méritos, ser considerado um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. Quarto lugar, Jude Bellingham. Jude Bellingham fez uma das melhores Copas do Mundo de sua carreira e foi o coração e a alma da seleção da Inglaterra. A estrela do Real Madrid terminou o torneio com 7 gols. Foi um dos jogadores mais influentes da competição e sempre que a Inglaterra precisava de alguém para decidir, Bellingham estava presente. Sua campanha começou contra a Croácia na fase de grupos, quando marcou o terceiro gol aos 47 minutos e ajudou a Inglaterra a vencer por 4-2. Depois, nas oitavas de final contra o México, fez uma de suas melhores partidas no torneio, marcando 2 gols consecutivos aos 36 e 38 minutos e liderando a Inglaterra em uma vitória emocionante por 3-2. Nas quartas de final contra a Noruega, continuou brilhando, marcou os 2 gols da Inglaterra e conduziu sua seleção à vitória por 2-1, garantindo a vaga na semifinal. Mesmo com a derrota para a Argentina, Bellingham continuou sendo um dos melhores jogadores da Inglaterra na competição. Na disputa pelo terceiro lugar contra a França, encerrou sua Copa do Mundo com um gol nos últimos momentos da partida, marcando o 6º gol da Inglaterra aos 98 minutos do segundo tempo, em um jogo que terminou com vitória inglesa por 6-4. Com seus 7 gols e uma atuação consistente desde o primeiro até o último jogo, Jude Bellingham confirmou que foi uma das maiores estrelas da Copa do Mundo de 2026. Com todos os méritos, mereceu a 4ª colocação entre os melhores jogadores do torneio. Terceiro lugar, Kylian Mbappé. Quando se fala da Copa do Mundo de 2026, é impossível não falar de Kylian Mbappé. O capitão da seleção francesa fez uma competição extraordinária. Terminou o torneio com 10 gols e 4 assistências, conquistou a chuteira de ouro e se tornou o primeiro jogador da história da Copa do Mundo a ganhar esse prêmio em 2 edições consecutivas. Sua campanha começou contra o Senegal, quando marcou 2 gols e levou a França à vitória por 3-1. Depois, diante do Iraque, continuou brilhando e marcou mais 2 gols, antes de balançar as redes novamente na vitória contra a Suécia nas oitavas de final, mostrando
mostrando que era o atacante mais perigoso do torneio. Nas oitavas de final contra o Paraguai, marcou o gol da vitória. Depois, nas quartas de final contra o Marrocos, abriu o placar e deu a assistência para o segundo gol de Ousmane Dembélé, conduzindo a França à vitória por 2-0 e a classificação para a semifinal. Naquele momento, já havia chegado aos 8 gols e quebrado vários recordes históricos com a camisa da França. Apesar da eliminação da França na semifinal contra a Espanha, Mbappé se recusou a terminar o torneio sem deixar sua marca. Na disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, marcou 2 gols e participou de outros 2, mas a França acabou derrotada em uma partida emocionante por 6-4. Com essa atuação, chegou aos 10 gols e 4 assistências, garantindo a chuteira de ouro com grande mérito. Com seus 10 gols, suas 4 assistências e atuações impressionantes em todas as fases da competição, Kylian Mbappé confirmou que foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. Com todos os méritos, mereceu a terceira colocação. Segundo lugar, Rodri. Se existe um jogador que foi a principal razão do título da Espanha na Copa do Mundo, esse jogador é Rodri. O meio-campista espanhol fez um mundial extraordinário, sendo o cérebro que comandava a equipe em todos os jogos. No final, foi coroado com o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, depois de liderar a Espanha rumo ao segundo título mundial de sua história. Do primeiro ao último jogo, Rodri foi o motor principal da seleção espanhola. Com seu controle do meio-campo, a precisão de seus passes e sua calma sob pressão, fez a Espanha impor seu estilo contra todos os adversários e ajudou a equipe a chegar à final, tendo sofrido apenas um gol durante todo o torneio. Na final contra a Argentina, fez uma de suas melhores atuações. Dominou o meio-campo, completou 101 passes certos de 105 tentativas, venceu 80% dos duelos individuais, criou 2 oportunidades e foi uma das principais razões da vitória da Espanha por 1-0 após a prorrogação, garantindo o título da Copa do Mundo. Apesar de não ser um jogador conhecido por números ofensivos e gols, seu impacto ficou evidente em cada minuto em campo. Sua presença dava equilíbrio à equipe e fazia com que todos ao seu redor jogassem em seu melhor nível, o que fez com que ele merecesse o prêmio de Bola de Ouro da Copa do Mundo. Sua tranquilidade, liderança e domínio completo do meio-campo confirmaram que Rodri foi o jogador mais importante da seleção espanhola. Com todos os méritos, mereceu a segunda colocação entre os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. Primeiro lugar, Lionel Messi. Mesmo aos 39 anos, Lionel Messi provou que ainda era capaz de dominar o maior torneio do futebol mundial. O capitão da Argentina fez uma Copa do Mundo histórica, ajudou sua seleção a chegar à final pela segunda vez consecutiva e terminou a competição com 8 gols e 4 assistências. Além disso, conquistou a Bola de Prata e terminou como segundo maior artilheiro, atrás apenas de Mbappé. Sua campanha começou de forma impressionante, com um hat-trick contra a Argélia. Depois, marcou 2 gols diante da Áustria e continuou brilhando com um golaço de falta contra a Jordânia. Nas oitavas de final, marcou contra Cabo Verde e, em seguida, balançou as redes diante do Egito em uma partida histórica de virada. Nas fases eliminatórias, Messi mostrou que não era apenas um goleador, mas também um criador de jogadas de nível mundial. Deu a assistência para o gol da classificação contra a Suíça e, na semifinal diante da Inglaterra, criou os 2 gols da Argentina, conduzindo sua seleção à vitória por 2-1 e a vaga na final. Apesar da derrota da Argentina na final contra a Espanha, Messi continuou sendo o jogador mais perigoso do torneio. Ele deixou a competição com uma das melhores atuações individuais da história da Copa do Mundo, estabelecendo novos recordes em participações, vitórias, gols e assistências no Mundial. Com 8 gols, 4 assistências, enorme influência em todas as partidas e capacidade de decidir nos momentos mais difíceis, Lionel Messi provou que, mesmo em sua última Copa do Mundo, ainda era um dos maiores jogadores da história do futebol. Com todos os méritos, mereceu o primeiro lugar entre os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. Essa foi a lista dos 10 melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. Estrelas que fizeram campanhas extraordinárias e criaram momentos que ficarão marcados na história do Mundial. É claro que a classificação pode gerar opiniões diferentes, então deixe nos comentários quem, na sua visão, merecia uma posição melhor e se existe algum jogador que deveria estar nessa lista. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ative também o sino para receber todas as novidades. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!